Graças a Deus que você é homem. Seja bem-vindo ao nosso devocional DH-PH, de homem para homem, do Christian Men's Network, aqui da Universidade da Família. Ser menino é uma questão de nascimento, mas ser homem é uma questão de decisão. Falamos sobre caráter no nosso último devocional e hoje nós queremos falar sobre maturidade. Fica comigo. O que significa maturidade? Estado ou condição de ter atingido uma forma adulta ou amadurecida. Madureza, maturescência, desenvolvimento pleno da inteligência e dos processos emocionais, estado em que o indivíduo goza de plena e estável diferenciação e integração somática, psíquica e mental. Idade adulta, entre a juventude e a velhice, meia-idade. Qualidade daquele que, por ter atingido a idade madura, age com reflexão, com bom senso e prudência. Grau em que as atitudes, a socialização e a estabilidade afetiva de um indivíduo refletem, como característica normal de um homem adulto, um estado de adaptação ou ajustamento ao seu próprio meio. Estado de um fruto que alcançou o seu desenvolvimento completo. A maturidade vem com a aceitação de responsabilidade. Jesus é o maior exemplo de maturidade, de hombridade e de tudo que é perfeito. Ele é a essência da verdadeira hombridade. Ele é a maximização de tudo. Ele é Jesus Cristo, nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele é o nosso padrão. Com 12 anos, Jesus já estava discutindo com os doutores da sua época que estavam estarrecidos em relação ao seu conhecimento e de como explanava as Escrituras Sagradas. Há um tempo atrás, assistindo uma entrevista, o entrevistador falou que a média dos homens que alcançam a maturidade na nossa nação, a média de idade é 45 anos. Ou seja, tem homens de 18 anos maduros, assim como tem de 70 imaturos. Isso é muito prejudicial em todos os aspectos. Veja o que o escritor aos Hebreus escreveu. Hebreus 5, 12 a 14 fala: de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O escritor Hebreus está dizendo que vocês já eram para estar crescidos, já eram para estar avançando, já eram para estar numa certa maturidade, num conhecimento de Cristo, da verdade de Cristo, vivendo a verdade, abandonando o pecado, abandonando os maus comportamentos e ainda querem um leitinho, ainda querem mamar no peito. Ou seja, estavam precisando acordar, despertar. Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quando eu olho uma estatística dessa, onde a média dos homens que estão alcançando a maturidade é 45 anos, é algo que eu e você precisamos despertar. Que tipo de homem nós estamos sendo? Não somente na nossa palavra, mas no nosso comportamento. Nós falamos alguns devocionais anteriores sobre um homem de palavra, um homem de comprometimento, um homem que é fiel ao outro, um homem que inspira confiança, porque isso está totalmente ligado à maturidade. Ela não vem com a idade, ela vem com a aceitação de responsabilidade. Como tem sido o nosso comportamento diário? Assumimos a nossa responsabilidade ou nos justificamos? Adão se justificou, Caim falou que não tinha nada a ver com o seu irmão. E você? Como tem agido? Como nós temos agido? Quando a gente erra, a gente assume a culpa ou diz que foi logo uma outra situação ou se justifica por um outro meio? Não paga a conta e coloca a culpa em outras pessoas? Pelo erro dos outros ou até ações erradas de autoridades governamentais, justifica burlar o seu imposto de renda? Ou seja, porque o outro está fazendo errado, eu também vou fazer? Você precisa ser um homem maduro, você não deve ser levado porque os outros falam. Eu e você temos que ser guiados pela palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu faço aquilo que a Bíblia me permite fazer, eu vou onde me permite que eu vou. Ou seja, um homem maduro, ele segue a Jesus, porque Jesus foi o homem mais maduro que pisou nessa terra,
Que tipo de homem nós estamos sendo? Coloca um filho no mundo, mas não assume a responsabilidade de criá-lo, ensiná-lo o princípio da palavra de Deus, assim perdendo a oportunidade de gerar filhos que transformarão o mundo pelo poder de Jesus Cristo e sua palavra. Ano passado, até setembro do ano passado, tinham nascidos no Brasil 100 mil crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. Um comprovante claro, uma estatística medonha, infelizmente. Por quê? Porque meninos que engravidam as meninas e não assumem a responsabilidade. Nós precisamos mudar esse quadro. Nós precisamos ser homens maduros que assumem a responsabilidade. A gente precisa entender que o sexo é dentro do casamento, fora do casamento é pecado. E eu e você precisamos ter a maturidade, a postura de um homem e entender e ensinar os nossos filhos e as nossas filhas que o sexo é dentro do casamento, que eu tenho que honrar o compromisso, que eu tenho que entender que eu só posso fazer uso de algo que é meu. E se você não casou, nem ele é sua, nem ela é sua. Ou seja, o casamento é acerca de proteção em relação ao sexo. Aí o que a gente faz? Quer transferir a culpa para a igreja. O pastor não fala sobre sexo, o pastor não fala sobre finanças, o pastor não fala sobre casamento, o pastor não ensina as crianças, o pastor não ensina os adolescentes, o pastor não ensina os jovens. Cadê o homem da casa que assume a maturidade e a responsabilidade de ensinar e proteger as suas famílias? Nós precisamos mudar esse ponto. O Brasil precisa de homem, a sua igreja precisa de homem e você é esse homem, a resposta de Deus para a sua família e para a nossa nação. Chega de homens bananas, frouxos, omissos, preguiçosos, presunçosos, que não chegam à maturidade. Paulo estava indignado escrevendo aos Hebreus, eu não sei se foi Paulo, mas muitos dizem que foi Paulo, o escritor aos Hebreus, estava indignado assim, vocês já eram para estar comendo alimento sólido e ainda querem leitinho, ainda querem cafuné, ainda querem massaginha no pé. Cadê o homem? Cadê aquele homem que assume a maturidade? Chega de ficar separando a cebolinha, não come azeitona, tira a ervilha, aquela coisa de homem frouxo. Não, está na hora de eu e você assumirmos a responsabilidade. O Edwin Cole começa numa das lições Homens Fortes em Tempos Difíceis, dizendo assim, qual que é a diferença da fruta e o homem? E ele já responde numa brincadeira, mas falando a verdade, a fruta amadurece, muitos homens não amadurecem. Chega de sermos comparados a falsos profetas, a falsos heróis, homens promíscuos, arrogantes, insolentes, mentirosos, que não assumem a responsabilidade de orar, proteger, dirigir e governar a sua casa, começando pela sua própria vida. Você é um homem. Você tem condições de assumir responsabilidade. Deus colocou um potencial dentro de você. Não diga que você não consegue, não diga que você não consegue avançar. Deus vai fazer você crescer e avançar e comer alimentos sólidos. Você é um homem corajoso, inteligente, capaz, forte, que busca a hombridade e não se conforma com nada menos do que o padrão que é Jesus Cristo. Falhar não é a pior coisa da vida, a pior coisa da vida é desistir. E você não é esse tipo de homem que desiste. Pode ter falhado, pode ter sido imaturo, mas Deus te chama para um novo passo. É isso que é lindo no Evangelho, porque Jesus fala, eis que eu faço nova todas as coisas. Chega de leitinho, de mumu com açúcar, de ficar separando cebolinha. Chega de fazer esse tipo de comportamento. Você é homem, nasceu menino, mas com o propósito de ser um homem semelhante a Cristo. Você que é pai, quando você olha o seu menino pequenininho, você está já imaginando um grande homem de Deus, um profeta para essa geração, um homem que vai fazer grandes coisas para a nossa nação, vai transformar o mundo pelo poder de Cristo Jesus, porque você sabe que a resposta para mim e para você, para as próximas gerações, é Jesus Cristo. Jesus é a resposta. Ele tem poder e autoridade para perdoar seus pecados e fazer de você um grande homem de Deus. A sua esposa aguarda você assumindo a responsabilidade pelos seus filhos. Os seus filhos também aguardam a sua paternidade e o mundo precisa da sua hombridade. Homem, seja a imagem exata de nosso Deus em Cristo Jesus. Paulo escreve, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, deixando as coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, Cristo Jesus. Chega de mumumu, chega de leitinho, chega de Neston, chega de farinha láctea, é hora de buscar a Deus. É hora de comer algo mais sólido. É hora de sermos um homem de verdade, liderar a sua família com coragem, assumir a responsabilidade e você deixará um legado fantástico para seus filhos, para a próxima geração. O mundo precisa de homens como Daniel, José, Davi, Jesus, Billy Graham, Edwin Cole, Lutero, homens que abriram mão da sua própria vida e resolveram ser maduros em sua época, assumindo a responsabilidade, não somente pelas suas vidas e das suas famílias, mas para o mundo da sua época.
Por quê? Porque hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Venha caminhar conosco no currículo Semeando Hombridade. Vamos crescer juntos, vamos estudando a palavra de Deus, vamos ombreando uns aos outros e ajudando um ao outro a alcançar a maturidade de Cristo. Por quê? Porque nós somos uma rede de homens cristãos. Nós resgatamos homens e nós resgatamos famílias. Que Deus te abençoe e um grande abraço.